eu vou falar na próxima quarta-feira um pouquinho mais sobre isso. Quais são as dificuldades da gente se enxergar? E são dificuldades, às vezes, que nós não conhecemos, porque nós não somos dotados da capacidade da autoanálise. A maioria das pessoas que procuram um profissional na área psicológica é porque ela precisa de ajuda mesmo. Ela consegue entender que ela está disfuncional, ela está desregulada. E aí o comportamento dela é visível, agressividade, ou passividade demais, que é a depressão, ou angústia, tristeza que não passa. São sinais de alguém que está precisando de ajuda de um profissional na área psicológica. Mas quais são os sinais que nós damos quando estamos precisando da ajuda espiritual? Será que eles existem? Será que nós temos sintomas? E eu entendi que o Espírito Santo, ele nos dá esses sintomas. Ele consegue, de alguma maneira, se comunicar com você. Se ele está com você e ele é uma pessoa, a pessoa fala. Então, tem gente esperando Deus falar. Tem outros que conseguem entender através do Evangelho, Jesus falou. Mas, com um pouquinho só de esforço, não precisa de muito esforço, nós podemos entender que o Espírito Santo fala. Ele fala com você. Ele não só chora, ele não só nos dá a capacidade de interpretar as coisas no mundo espiritual, mas ele também se comunica. Ele que ensina. Ele que nos faz entender a palavra. Ele que promove a ciência que precisamos para não diminuir a fé. Então eu vou separar alguns termos, alguns temas, para falarmos um pouquinho sobre isso para os irmãos. Mas espero agora à noite, e com a ajuda dos irmãos, completar, não somente aquilo que eu pensava em falar pela manhã, mas dar a possibilidade para vocês completarem esse sentimento. O que está travando a porta lá da minha vida? O que está fechada, ou por que ela se encontra fechada? Quando eu pensei nesse tema, embora eu já tenha dito aos irmãos que eu não gosto muito de dar título à mensagem, mas eu pensei na figura de alguém que está preso, encarcerado, ou na religião, ou nas suas próprias convicções, e por mais que ele consiga, de alguma maneira, expressar os seus sentimentos de amor para Deus, vai estar sempre faltando alguma coisa. Eu me recordo que Jesus manifestou esse sentimento com os discípulos, quando os discípulos foram convidados por ele para orar, e Jesus, voltando no lugar onde eles estavam orando, eles estavam dormindo. Estavam dormindo não é porque eles não gostavam de orar. Imagino que quem já fez a leitura lá do texto, no Evangelho, identificou pelo menos 3 coisas. Aqueles homens estavam atrás de Jesus, andando por onde Jesus andava, ouvindo, aprendendo, estava sentindo de alguma forma a mesma dor que Jesus, quando via a miséria das pessoas que iam atrás de Jesus. Eles eram diferenciados. Imagine alguém VIP, eram assim os discípulos. Obrigado, amado. Era alguém próximo. E mesmo os que estavam próximos, estavam sujeitos a dormir. Mas uma outra coisa que eu quero considerar, naquele contexto, é que eles estavam de fato cansados. Se eles estavam andando o dia todo, andando para um lado e para o outro, fazendo coisas, e eles estavam servindo, quer dizer que quem serve se cansa. Quem não serve, também se cansa. A diferença é que quando Jesus volta e repreende para que eles orem, Jesus sabia que eles iriam orar, mas que eles não estavam prontos para um outro nível.
Eles não estavam prontos para os que estavam num nível acima dos que estavam ali cansados, de alguma forma negligenciando o seu relacionamento com Deus. E Jesus falou: olha, vocês não conseguem vigiar nem um pouquinho. Mas vai chegar uma hora que o Filho do Homem não vai estar mais no meio de vocês, vocês vão precisar exercitar isso. E aí a terceira coisa, queridos, que eu vejo naquele momento que Jesus repreende os discípulos, eles não voltaram a orar, eles continuaram o quê? Dormindo. Ninguém falou assim: ah, é mesmo, tem que orar, agora eu vou orar. Eles foram dormir. Porque no mundo espiritual nada é obrigado. Nada tem que ser porque alguém mandou. Nem Jesus. Por isso que eles foram dormir. Nada é porque o papai quer, ou porque o pastor precisa. Nada funciona assim. Os discípulos entenderam, e mais tarde a gente percebe que eles são passados pela prova, são enviados para expulsar um demônio e tomam uma paulada, porque sabe que teria que ter um preparo especial para isso. Eles encontraram, naquele momento, a oportunidade de continuarem o quê? Dormindo. Irmão, não há problema nenhum se você optar em continuar dormindo. De forma alguma você vai estar sendo excluído da lista dos VIP. Não há problema algum, mas eu acho que já chegou o tempo de nós querermos algo a mais. Além do que nós já vimos. Além do que nós já sentimos. Além do que nós já presenciamos pela fé. É nesse sentido que eu penso que nós precisamos abrir a porta, sair do quarto. Porque a analogia lá do livro de Mateus 6,6, quando Jesus estava ensinando a orar que eles iriam para o quarto, é porque era um lugar de privacidade. Mas muitos de nós vamos ao quarto, mas a gente não consegue acordar. A gente não consegue sair do quarto, cheio de poder, cheio de glória, cheio de autoridade. A gente não consegue dar um passo a mais na vida cristã. Temos a intenção de fazer, mas a gente não faz. E quem ganha com isso? Eu vou usar uma palavra inversa. Quem perde com isso? É você. E quem ganha com isso? O diabo. Tornando esse exército um exército sem habilidade, sem força, sem poder, sem autoridade, ele tem menos resistência. E você sabe por que o diabo não está fugindo da tua casa? Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele... Quanto menos resistência, mais influência de Satanás. Por isso a porta está fechada. Porque não foi Deus que não quis abrir, não. Foi por conta da resistência no mundo espiritual para a coisa não acontecer. Imagine uma pessoa generosa, rica, no reino de Deus. Um cara bondoso, rico, que não falta nada. Imagine, nas nossas dificuldades, nós temos pessoas prósperas ao ponto de entender a dificuldade coletiva e falar: não, eu vou ajudar. Eu tenho para mim e para todos eles. Imagine alguém no reino de Deus com conhecimento, sabedoria. Eu estou mudando agora, porque alguns podem falar: só está falando de bênção, dinheiro. Não, sabedoria, inteligência. O cara é suprassumo de inteligência. Eu vou ajudar. Vou fazer um cursinho popular para ajudá-los a passar no TRE, na PRF, na Petrobras, na Emusa, concurso de Niterói, 12 contos salário. Se estudar um pouquinho, passa. 46 vagas. E 200 outras vagas para ficar lá esperando eles encherem o pessoal. A gente entende que se tiver um pouquinho a mais, você é diferente. Não estou falando só de dinheiro, não. Imagine alguém caridoso. O cara pode não ter nada, mas ele vê que tua casa está sem a porta, ele bate na tua casa com uma porta velha, reforma a porta e bota a porta no lugar. Imagine.
Imagine alguém rico do amor de Deus. Quando tem alguém que não tem o amor de Deus, ele está disposto a sacrificar sua própria vida por amor àquele que não tem Jesus. Irmão, este lugar aqui seria pequenininho se nós tivéssemos esse sentimento de que nós podemos destravar, cada um com o seu dom, cada um com a sua capacidade, cada um com o seu talento, cada um da maneira em que Deus lhe mandar fazer. Mas imagine se você fizer como está lá em Colossenses 3, de todo o teu coração. Como seria melhor a nossa convivência? Como teríamos mais gente querendo vir para esse lugar? É claro que isso precisa sair dessa utopia maluca chamada igreja. Se alguns acham que isso aqui não deveria existir, eu concordo. Porque muitas vezes nós não conseguimos transmitir aquilo que acreditamos, pelo simples fato de sermos fundamentalistas. E dependemos apenas do que vemos. Nós não queremos um Deus do que cremos. Abra, por favor, sua Bíblia em Mateus 5, versículo 8. Como deve ser essa característica desse servo que quer destravar a sua vida no mundo espiritual? Primeira característica que eu quero destacar. Leiam comigo, por favor. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Eu vou separar esse texto em 3 pedacinhos, mas a pureza aqui fica bem claro que é algo que hoje nós ficaríamos um tempo muito grande falando sobre coisas puras e impuras. O que torna um homem puro? O que faz um homem genérico, tá? Ser humano, tornar-se puro? Primeiro a gente tem que entender o que o contaminou. O que foi que sujou esse homem? E aí nós vamos lá para aquela montoeira de informações que foram dadas inicialmente, que arrependimento mais perdão é igual ao quê? A salvação. Vamos repetir? Arrependimento mais perdão é igual a arrepender de quê? Dessa impureza que eu herdei, que é o pecado. Então eu preciso estar preocupado com o pecado todo dia. Você não pode se desligar do pecado. Mas quando nós pensamos na resposta de Deus a respeito do meu pecado, nós entendemos a salvação. Arrependimento mais, qual é a segunda palavra? Perdão. Qual foi a resposta de Deus para o meu pecado? Tem que arrumar um plano de salvação para essa pessoa. Porque agora ela é impura. Agora ela está distante de mim, ela está afastada de mim. Deixa eu fazer uma colocação para o irmão. Se eu estou dentro do meu quarto, já é algo privado. Imagine com a porta fechada. Além de privado, se eu gritar, chorar, se eu quiser sair, se eu não tiver uma rede de pessoas que possam me ajudar a entender o que eu estou fazendo dentro do quarto, você pode morrer aonde? Dentro do quarto. Sem banheiro, sem água, sem alimento. Você pode não ter uma estrutura lá dentro do seu quarto. A impureza faz você ficar dentro do quarto mesmo com a porta aberta. Para vocês entenderem, Paulo fala em todas as cartas do Novo Testamento sobre imoralidade. A imoralidade é o pecado de hoje que ninguém quer mexer, que leva para dentro do quarto e fica lá dentro do quarto. É o sexo solitário, é a masturbação, é a pornografia, é o adultério, é a lascívia, é a cobiça.
que você faz escondido dentro do quarto, que você se esconde dentro do quarto, que você se atrapalha com isso dentro do quarto, esquecendo que Deus está vendo. Esquecendo que não adianta você apagar o histórico. Esquecendo que independente do que você fale ou do que você esteja vivendo, Deus sabe quem é você. E aí eu vou reafirmar. Se eu não tenho o meu coração puro, ao invés de ser feliz, eu sou uma pessoa como? Infeliz. Qual a possibilidade de uma pessoa infeliz ser feliz no amor? Nenhuma. Feliz na profissão. Tem gente que tem 10 profissões. Você pergunta, por quê? Não, eu comecei contabilidade, mas não gosto. Eu fiz direito, mas odeio. Eu fiz administração, mas não quero. Eu fiz nutricionismo, mas olha, eu achei que era isso e não gosto. Tu está fazendo o que agora? Não, agora estou fazendo fisioterapia. Ela tem a capacidade de fazer tudo, mas nada agrada. Vai colocar um currículo, ela não entende que o LinkedIn tem uma regra. Não é tudo que você tem na sua cabeça que você tem que botar lá no currículo, não. Porque senão ninguém te chama. Ninguém te chama para uma entrevista de emprego. Mas ela não sabe o que ela quer. Eu li hoje uma matéria que o campeão mundial de Fórmula 1 de moto, aquela moto de velocidade, ele é autista, nível 1. E passou um vídeo, ele fazendo assim, ó. O hiperfoco dele é na moto. Ele fazendo assim, ó. Ele só anda a 320 numa moto de alta velocidade de Fórmula 1 de motocicleta. Ele fazendo assim, ó. 1 hora antes da largada, ele treinando na cabeça dele. Eu não sei o que você está fazendo com o seu coração, mas a Bíblia está dizendo que se o seu coração não for puro, você não é feliz. Não precisa fumar maconha para você entrar numa êxtase. Não precisa. Tem gente entrando em êxtase, comendo, sabe o quê? Açúcar. Bebendo Coca-Cola. Tem gente com uma glicose enorme, ó, lá em cima, quase 400, está quase morrendo já. Porque o organismo, o ser humano, esse organismo da gente, está todo cheio de coisas que não são boas. Alguém pode até estar pensando, mas Deus me ama a si mesmo. Então cuida um pouquinho do teu coração. Começa perdoando você a você mesmo. Porque esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como? Então começa se perdoando. Depois começa falando com as pessoas que não falam com você. As tóxicas, tá, queridos? As fofoqueiras. As que querem que você morra. As que desejam o teu mal. As que levantam querendo fazer alguma coisa contra você. As que gostam de você, você já leu um texto hoje, não tem valor nenhum. Comece a amar direito quem não gosta de você. Pastor, mas isso é chocante. Ah, mas tem que ser chocante. Eu quero um ovo de pistache na Páscoa. Eu já vi lá. Só que eu não posso comer. Eu quero, mas eu não posso comer. Eu vou me contentar em olhar. Porque se eu comer, eu sei as consequências. É isso que está aqui. Irmão, cuide do seu coração para que ele seja puro. Mesmo que você goste desse pecado que você está cometendo, pare de fazer. Porque se você comer, a consequência é trancar a porta. É fechar a tua vida, é impedir que você voe em lugares mais altos. Alcance lugares mais altos. Viva em um outro patamar. Pare de fazer. Pastor, mas é difícil. Por isso que eu falei que ia dividir em 3 partes. Felizes as pessoas que têm o coração o quê? Como? Puro.
pois elas. Esse pois elas é que é o X da questão. Não é todo mundo. Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso aqui, não. Quem são os que terão o seu coração purificado? Aqueles que com a sua boca confessar que Jesus é quem? É o Senhor. Irmão, por favor, Espírito Santo, abençoa a igreja. Olha só, salvação mais serviço é igual a santidade. Não adianta estar aqui salvo, tem que trabalhar. Tem que servir. Tem que colocar a tua mão na obra. E quem coloca a mão na obra não pode olhar mais para onde? Não, irmão, esquece a vida que tinha. Esquece. Não se acomode em servir a Deus de uma maneira que você acha que é a tua maneira. Porque Deus vai te cobrar, irmão. Deus vai te cobrar. Você tem uma colheita enorme ali lá na frente. E tem uma porção de gente esperando que você colha isso para abençoar essas pessoas que convivem com você, e você não está saindo do teu quarto. Você vem na igreja, você ora, você contribui, você lê a Bíblia, você está na escola bíblica dominical, mas você não está fazendo do jeito que é para fazer. E que jeito que é para fazer? Com o coração o quê? Coração puro. Coração puro. Já cumpriu a sua tarefa de hoje? Irmão, tem que ser com o coração puro. Segunda coisa, terceira coisa, e aí eu finalizo. Esse ponto. Pois elas, tomada a decisão, passarão a quê? Ver a quem? A Deus. Aí fica mais fácil. Por que muitos dos meus planos não dão certo? Porque não foi Deus que me deu. Não foi Deus que fez. Porque muitos dos meus negócios não vão aonde eu quero que ele chegue. Porque não é Deus que está me botando lá. Por que essa quantidade de diploma que eu tenho não me dá a riqueza que eu poderia ter pelo conhecimento que eu adquiri em cada um desses cursos? Porque não foi Deus que mandou eu fazer. Deu para entender? Travou lá a cabeça. Pastor, mas eu vejo Deus. Graças a Deus, porque isso requer fé. Mas se você servir a Deus, a consequência de Deus estar com você é uma promessa. Aquele que serve ao Senhor tem como promessa do Senhor, o Senhor está em você. Os que não servem, não tem o Senhor. Não tem o Senhor. A sensação que dá é que quando eu reconheço essa total dependência de Deus, as minhas coisas se tornam muito mais leves. Não é uma das promessas de Jesus? Lançai sobre mim todo o vosso fardo que Ele vai levar. Não é uma promessa? É lançar sobre Ele, dar a Ele, permitir que Ele leve. A qualidade de vida, ao refletirmos sobre o caráter de Cristo em nossas vidas, nos faz entender que quando nós estamos servindo, Ele reconhece que estamos obedientes. E Deus gosta de filhos obedientes. Deus gosta da nossa obediência. E sendo um pai, como eu sei que os irmãos conhecem que Deus é, um pai bondoso, misericordioso, com uma compaixão incrível, com um amor incomparável. Imagine Ele vendo algumas das nossas necessidades, como Ele agiria a nosso favor. Imagine Ele percebendo que eu sonho com alguma coisa que Ele pode usar para a glória dEle. Como Ele agiria a meu favor. Imagine, irmão, como o Pai do céu daria ordem aos anjos para nos servir. E dar aos anjos essa ordem é muito simples, porque Ele é Deus. Se nós nos tornarmos pessoas obedientes a Ele. Servir
é sinal de obediência. Servir é um sinal da marca de Cristo. Servir é operacionalizar esse corpo para que o Espírito Santo habite nele. O Espírito Santo não vai habitar na vida daquele que não quer ser servo. Para que Deus vai estar na vida de alguém que não quer servir? O Espírito Santo ficaria inquieto. O Espírito Santo quer explodir dentro de você capacidades extraordinárias para fazer coisas extraordinárias, mas você está dizendo para ele, não, quero não. Eu sei que o Senhor pode me dar mais autoridade, mais poder, abrir, desbravar caminhos novos, tornar a minha vida algo próspera em tudo que eu fizer, mas eu não quero não. Rejeitar a ação do Espírito Santo é muito fácil. Impedir o mover do Espírito Santo na nossa vida é muito comum. Dar ao Espírito Santo espaço é difícil, irmão, não é fácil. Mas quando você entende que vale a pena, irmão, teu coração explode de alegria quando você tem uma oportunidade dada por Deus para servir o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Em resumo, mostrar a misericórdia, a sua bondade, a sua compaixão, é só uma marquinha dos que tiveram as suas vidas abertas, as suas portas abertas. E pode ser que essa noite você esteja com algum sentimento, com algum pensamento que esteja atrapalhando um sonho, um desejo seu se realizar. Coloca para o Senhor. Apresente ao Senhor, faça o seu pedido. E olhe para a porta. Quando você deixar essa noite esse lugar, creia que em nome de Jesus, Deus fará o que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Creia nisso. Creia nisso. E depois conte para as pessoas aquilo que o Senhor está fazendo, para que outros, através da sua vida, possam conhecer o Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor pela noite, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de entendermos um pouquinho mais da sua palavra, e diante disso, Senhor, confiamos que se colocarmos a nossa vida nas tuas mãos, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Querido Deus, nós aceitamos e pedimos ao Senhor para que nos ajude todos os dias a perceber isso. Que se não houver um tratamento intensivo do nosso coração, como que Jesus vai morar lá? Limpa, Senhor Deus, o nosso coração. Limpa, Senhor Deus, a nossa mente. Apaga com teu sangue, Senhor Deus, os nossos pecados. Nos dê uma nova chance, uma nova oportunidade de te amar sobre todas as coisas, de amar ao próximo como a nós mesmos e nos amar de uma maneira tão especial, a ponto de entregarmos a nossa vida nas tuas mãos, e que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje e para todo sempre. Amém.